Diz assim, Evangelho de Marcos, capítulo 16, verso 1. Aqui encontramos mais um relato, irmãos, da ressurreição. Mateus, Marcos, Lucas, João, todos registraram a ressurreição no primeiro dia da semana. Foi algo tão importante para a igreja. Jesus conquistando o descanso e entrando nesse descanso. Descanso, meus irmãos, que hoje nós recebemos. Tanto é que a igreja passou a se reunir no primeiro dia da semana. Não é mais no sábado, mas no domingo, por causa da ressurreição. E diz assim a palavra do Senhor: passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, buscais a Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, e ele vai adiante de vós para a Galiléia, lá o vereis, como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro e de medo. Nada disseram a ninguém. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Você acredita na ressurreição de Cristo? E ele está vivo? Porque teve um grupo, quando o evento aconteceu, que resistiu crer, mesmo diante de tantas evidências. Diz o texto, não acreditaram nelas. Vamos orar mais uma vez? Pai, nos abençoe com Tua palavra. Palavra que fala do Teu Filho. É o que lhe pedimos, Senhor. No nome precioso de Jesus. Amém. Irmãos, como eu disse há pouco, a ressurreição de Cristo, inclusive comentava nessa manhã, a ressurreição de Cristo, ela não é apenas um ponto dentro do cristianismo, mas a ressurreição de Cristo, ela é a pedra fundamental sobre a qual todo o cristianismo está sustentado e fundamentado. Se a gente tira essa pedra, não sobra absolutamente nada. Temos que fechar a Bíblia e voltar para casa. A cruz seria inútil, a morte sacrificial perderia completamente o sentido, o valor, caso Jesus Cristo não ressuscitasse, não ressurgisse no terceiro dia. Então,
a plataforma que sustenta tudo, né? O eixo central que sustenta tudo, ou todas as principais doutrinas da fé cristã, como justificação, adoção, reconciliação, salvação, vida eterna, perdão, absolutamente tudo está ligado, conectado e é dependente da ressurreição de Jesus Cristo. Então veja como a ressurreição de Cristo é importante. Quando as mulheres chegaram lá, o túmulo estava o quê? Vazio. E o túmulo vazio já era o primeiro atestado do Pai. Era o atestado de que a obra foi aceita. Era o atestado de que a oferta foi aceita. A dívida foi quitada. A reconciliação conquistada pelo sangue da nova aliança. Então a ressurreição de Cristo era a declaração do Pai. Eu aceitei, está tudo consumado. E essa doutrina é uma doutrina tão importante. E às vezes nós falamos da ressurreição apenas na Páscoa, mas deveríamos falar da ressurreição todos os domingos. Aliás, nós nos reunimos nos domingos, aos domingos, primeiro dia da semana, exatamente por causa da ressurreição. Essa doutrina é tão importante que os 4 evangelistas registraram. O apóstolo Paulo encheu as suas cartas falando da doutrina da ressurreição. Se a gente ler 1 Coríntios 15, eu citei no culto dessa manhã, é o capítulo que mais fala sobre a ressurreição. E é interessante porque se você lê os 4 evangelistas de forma paralela, você vai perceber que não há nenhuma contradição no relato da ressurreição. Os relatos se complementam, há riqueza de detalhes, mas há uma harmonia, há uma fluidez. Isso prova que o Espírito Santo de Deus coordenou todas as coisas. Aí quando você lê, você fala, nossa, isso aqui faz sentido. Isso aqui está dentro. Está batendo. E nessa noite nós veremos um desses relatos, meus irmãos, que eu acabei de ler, que é o relato mais curto. O relato aqui do Evangelho de Marcos. Aliás, Marcos possivelmente foi o primeiro evangelho a ser escrito. E esse evangelho é um evangelho muito rico, porque ele fala muito acerca da obra de Cristo. E aqui encontramos Marcos mais uma vez, né? De forma breve e sucinta, apresentando o relato da ressurreição. Primeira lição que eu quero que a gente possa, para a gente meditar e aplicar na nossa vida, está no versículo 1 e 2. Eu chamo essa primeira lição de propósito, ou um propósito. Qual era o propósito daquelas mulheres? O sol começava a despontar. E elas foram ao túmulo com um propósito. O propósito não era encontrar o Cristo redivivo. Não. Diz o texto bíblico aí que o propósito delas era embalsamar, ungir o corpo de Jesus. Essas mulheres estavam lá. E por que essas mulheres estavam lá? Eu acho tão belo o registro bíblico quando nós pensamos na figura dessas mulheres. Porque essas mulheres, elas assistiram Jesus durante o seu ministério. Essas mulheres, elas estiveram presentes lá na crucificação, observando tudo o que acontecia com o Mestre. Quando o corpo de Jesus foi retirado da cruz, essas mulheres estavam lá, observando. Elas, inclusive, viram onde o corpo de Jesus Cristo havia sido sepultado. Elas viram José de Arimateia e Nicodemos carregando o corpo do Senhor Jesus. E agora, elas correm para o túmulo. E elas correm para
o túmulo com o propósito de embalsamar o corpo de Cristo. Marcos aqui, ele cita Maria Madalena, nós veremos na sequência, né? E ela viu o Senhor, o apóstolo João vai dizer que ela foi a primeira que viu o Senhor Jesus ressurreto. Ele cita aqui Maria, mãe de Tiago, o apóstolo, e cita também outra mulher, Salomé, que pelo contexto dos outros evangelhos se refere à esposa de Zebedeu, a mãe do Tiago e do João. Ele cita essas mulheres. E eu diria assim, que grupo precioso de irmãs, que grupo precioso e abençoado de mulheres. Elas foram atraídas por Cristo durante o seu ministério, elas foram atraídas à mensagem de Cristo durante o seu ministério, elas creram nesta mensagem. Nós estamos aqui diante de mulheres que amavam os ensinamentos de Cristo, que queriam ver Cristo, que vibravam quando Jesus Cristo chegava em suas casas, que assistiram Jesus Cristo em tudo. E elas estão lá, observando os detalhes de tudo o que está acontecendo com o Redentor. Do Calvário ao sepulcro, elas estão observando, elas estão filmando tudo. Do Calvário ao sepulcro, elas sabem tudo o que está acontecendo. O texto diz que o propósito delas aí era embalsamar o corpo de Cristo. Elas compraram aromas para irem embalsamá-lo. Elas sabiam, meus irmãos, elas sabiam que o corpo de Jesus Cristo já havia sido ungido por José de Arimateia, aquele homem rico que cedeu o sepulcro para Cristo. Ele, juntamente com Nicodemos, eles embalsamaram, eles ungiram o corpo de Cristo, e o texto lá de João diz que eles usaram pelo menos 30 quilos de uma especiaria, era uma mistura de mirra com aloés, era uma espécie de pó. Eles iam enrolando, aquelas faixas de linho em todos os membros do corpo e lançando aquele pó para que aquilo pudesse aliviar o cheiro, da decomposição. E com certeza elas sabiam disso, e mesmo assim, sabendo que o corpo de Cristo já havia sido ungido, não embalsamado como os egípcios faziam, mas mesmo sabendo, elas não satisfeitas, elas movidas aqui, por amor, elas movidas por devoção, um desejo sincero, genuíno, de continuar servindo a Cristo, elas partem para o túmulo. A expressão de carinho, aqui é uma expressão de cuidado, é uma expressão de amor. E quando a gente lê esse texto, as mulheres comprando os aromas, as especiarias, para ungirem o corpo de Cristo, a princípio você olha para essas mulheres e pode pensar assim, nossa, mas que incredulidade dessas mulheres. Por que incredulidade? Porque Jesus Cristo disse para ela, eu ressuscitarei no terceiro dia. E lá estão as mulheres indo atrás do Cristo morto, e não do Cristo vivo. Então nós podemos até assim olhar e falar, essas mulheres foram muito incrédulas. Porque no primeiro dia da semana, terceiro dia após a morte, elas não foram buscar o Cristo redivivo, elas foram buscar o Cristo que estava morto. Mas há uma razão para isso, meus irmãos, eu diria uma razão que não explica, mas até justifica. Aí você pergunta, qual é a justificativa então, pastor? A gente não pode se esquecer que essas mulheres foram testemunhas oculares. Essas mulheres viram o corpo de Jesus Cristo sendo rasgado na cruz. Essas mulheres viram ali os cravos. Elas viram que o lado de Jesus Cristo foi perfurado. E mais, elas viram quando o corpo de Cristo foi retirado, completamente morto da cruz. Elas viram tudo. A imagem era muito, mas extremamente chocante. Elas acompanharam o trajeto e elas viram o corpo de Jesus exatamente onde foi sepultado.
Elas viram o sepultamento de Cristo e talvez elas tenham pensado, nenhum corpo pode reviver depois de tanto sofrimento. Nenhum corpo como esse pode reviver depois de tanto sofrimento. Nenhum corpo como esse, perfurado, rasgado, triturado na cruz, pode ressurgir da morte. Cristo, meus irmãos, estava morto. A gente não pode esquecer disso. Cristo estava morto. E até aquele momento, mortos não ressuscitam. Então elas viram tudo aquilo, ficaram impactadas, espantadas. Por outro lado, se há incredulidade, né? As mulheres estão indo lá ungir o corpo de Cristo, há uma questão muito nobre. A atitude dessas mulheres, meus irmãos, e a atitude delas certamente foi uma atitude nobre, porque, como eu disse há pouco, elas expressaram lealdade, elas expressaram amor, elas expressaram devoção, havia um desejo sincero. Agora pensa bem, um desejo sincero de servir o Mestre ali pela última vez. Essa será a última vez, a derradeira. Depois desse serviço que iremos prestar ao Mestre, aí tudo acabou. Elas foram as últimas que deixaram o Calvário, como disse um comentarista, e as primeiras que chegaram lá no sepulcro. O sol começava a despontar. E aquelas mulheres chegam, venceram o medo, o pavor, e elas chegam preparadas para servir. E aqui há uma lição que eu e você precisamos carregar para o resto da nossa vida. E qual é a lição que essas mulheres nos deixam por meio dessa conduta? Se aquelas mulheres, meus irmãos, elas expressaram amor, devoção e desejo para servir um Cristo que na mente delas estava morto, quanto mais nós que sabemos que Jesus Cristo está vivo, da nossa parte deve haver muito mais devoção, a gente deve ficar muito mais empolgado, muito mais entusiasmado, muito mais motivado para sacrificarmos a nossa vida, o nosso tempo, usarmos os nossos dons, os nossos talentos para servir a Cristo. Aquelas mulheres partem para servir um Cristo que na mente delas estava morto. Mas nós sabemos que Jesus Cristo está vivo. E por isso, meus irmãos, sabendo que Ele está vivo, eu e você devemos servir muito mais o Redentor. Ou deveríamos servir muito mais o Redentor. Ele está vivo. Elas tinham um propósito. Mas surgiu um obstáculo. Vamos olhar o obstáculo. Qual era o obstáculo? Versículo 3 diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? Às vezes, quando a gente sabe que vai ter um obstáculo, o que a gente faz? A gente desiste antes de tentar, né? Fala, não, é melhor não vai dar certo. Não tem jeito, né? Vai chegar lá, vai ter a pedra, aí não vai ter ninguém para remover a pedra, então é melhor nem ir. Vamos perder o nosso tempo, não, vamos dormir. Porque não vai adiantar nada. Havia um obstáculo. O obstáculo era a pedra. E as mulheres, então, caminhando em direção ao sepulcro, surge essa preocupação: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E alguns estudiosos dizem que essa pedra pesava aproximadamente 2 toneladas. Seria necessário pelo menos aí uns 20 homens para removê-la. Para colocar no lugar não era tão difícil. Eles rolavam e ela encaixava num sulco ali, bem na entrada do túmulo. Mas para retirar ela daquele sulco, né,
Ela estava encaixada ali. Para retirá-la dali era muito difícil. Aquelas mulheres não teriam nenhuma condição de remover aquela pedra, um obstáculo impossível de ser vencido por algumas mulheres, mas elas não desistem, elas continuam a caminhada, e quando então elas chegam no sepulcro, elas percebem que a grande pedra estava o quê? Removida. Removida. Glória a Deus que estava removida, né? A pedra estava removida. Quem removeu essa pedra? Veja que Marcos aqui não registra, né, os detalhes disso. Mas o evangelista Mateus, lá no capítulo 28, versículo 2, ele diz: e houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu. Presta atenção, um anjo desceu do céu. Um anjo vem da eternidade, chegou-se, removeu a pedra, aquela que era removida por 20 homens. O anjo chegou, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. Como diz, né, como todos dizem, né, a pedra não foi removida para que Jesus saísse. Até porque o corpo ressurreto de Cristo era um corpo que podia aparecer e desaparecer. Ele fez isso com os apóstolos que estavam trancados naquela casa. Ele apareceu, se materializou com seu corpo ali. Então, a pedra não foi removida para que Jesus saísse. A pedra foi removida para que as mulheres pudessem entrar, averiguar. E elas entraram no sepulcro e confirmaram ali a ressurreição. Essa pedra removida, meus irmãos, ela também simboliza a vitória do nosso Senhor Jesus. O túmulo está vazio. O túmulo está vazio. Se nós fôssemos, né, visitar os túmulos dos grandes líderes religiosos do mundo hoje, Buda, Confúcio, Allan Kardec e tantos outros, Maomé, se descobríssemos ali o local exato, com certeza iríamos encontrar lá os restos mortais, talvez o pó, mas iríamos encontrar alguma coisa. Porém, meus irmãos, o túmulo de Cristo está vazio. E o túmulo de Cristo está vazio não porque ele virou pó. O túmulo de Cristo está vazio porque no terceiro dia, aquele corpo morto ganhou vida. Aquele corpo morto ganhou vida. Ele venceu a morte. Ele ressurgiu. Ele levantou. Ele saiu do túmulo. Ele está vivo. Já parou para pensar? Jesus ressurgiu porque ele, como Deus encarnado, disse: eu tenho poder e autoridade para entregar a minha vida e tenho poder e autoridade para reaver a minha vida. Ah, eu recebi isso do meu Pai. E o próprio Pai trabalha na ressurreição do Filho. Irmãos, ele venceu a morte. O obstáculo foi vencido. E as mulheres recebem a primeira confirmação. E entramos então aqui no terceiro ponto, a surpresa, né? E qual foi a surpresa das mulheres? O que elas viram? Ah, olha lá. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Quem era esse jovem? Era o anjo. O anjo. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, buscais a Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está mais aqui. É mesmo? Não está? Não está. Olha aqui o lugar onde o tinham posto. É aqui, ó. Ele estava aqui. Imagina aquelas mulheres, né? Olhando ali, onde? Aqui, estava aqui. E não está mais? Não está mais. O que aconteceu?
Será que alguém roubou o corpo do Senhor? Essa foi a notícia que se propagou pela boca ali dos soldados, né? Que foram comprados para divulgar essa mentira. Mas o corpo de Cristo não estava lá, porque ele havia ressuscitado. Elas entram na câmara mortuária, a mais interna, se deparam com esse anjo, vestido de branco, assentado no local, onde deveria estar o quê? O corpo de Jesus. Diz o texto que elas ficaram, a princípio, assim, amedrontadas, talvez confusas, perplexas, assombradas. Nossa, ele não está aqui, mas tem alguém aqui. E elas estão diante do anjo. O evangelista Mateus diz que eram 2 anjos, e ele diz que esse anjo, ele era como um relâmpago, né? Ele diz assim que a veste era alva como a neve. Quando os soldados, por exemplo, viram os anjos, diz o texto que eles ficaram paralisados. A palavra é espavoridos, paralisados, como se estivessem mortos. Deu um choque neles, pararam, travaram diante dos anjos. E nesse contexto, então, meus irmãos, de surpresa e pânico, elas recebem essa boa notícia: ele não está aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Ele acalma aquelas mulheres. Ele diz assim: não tenham medo, mulheres. Estão com medo? Não tenham medo. Não fiquem assim, apavoradas. Vocês vieram buscar Jesus, né? O Nazareno. Ele que foi criado em Nazaré. Ele foi crucificado, sim. Mas ele ressuscitou. Ele não está mais aqui. Ele está vivo. O túmulo aqui está vazio. E o túmulo continua vazio. Irmãos, veja, aquelas mulheres foram em busca do Cristo morto. Mas elas acabaram se surpreendendo com o Cristo que estava vivo. Jesus depois se revela a elas. Veja bem, nós buscamos, adoramos e servimos todos os domingos um Cristo vivo. Nós não servimos e nem adoramos um Cristo morto. Não. Nós não adoramos, meus irmãos, e não servimos um Cristo derrotado na cruz. O Cristo passou pela cruz, mas ele está vivo. Veja, quando você adora Cristo, não se esqueça que o Cristo sofredor, ele venceu a morte. Nós servimos um Cristo poderoso. É um Cristo glorioso. Quando João tem uma visão de Cristo, lá em Apocalipse capítulo 1, diz que os olhos são como chamas de fogo, não é isso? Os pés como bronze polido, a voz como voz de muitas águas. E quando ele se depara com o Cristo glorificado, ele se prostra em terra. O Cristo que a gente serve é um Cristo glorioso. É um Cristo poderoso que reina eternamente. Nós sabemos, meus irmãos, como eu citei, que os líderes religiosos daquela época, subornaram os guardas. E a mentira se divulgou. Roubaram o corpo do Senhor. Alguém roubou o corpo do Senhor. Mas pela fé na Sagrada Escritura e pela obra do Espírito Santo, obra que ele fez em nosso coração, e pela transformação que ele operou em nossa vida, e pelo fato de que eu e você temos experimentado em nossa vida Cristo vivo, nós cremos e continuaremos a crer. A ressurreição é muito importante. A palavra de Deus, irmãos, diz lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3, que a ressurreição ela traz uma nova esperança para nós. Está escrito assim: segundo a sua muita misericórdia, ele nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo. Eu preciso dessa viva esperança. Ela é encontrada no Cristo redivivo. O apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 4, verso 25,
que Jesus Cristo foi entregue por causa dos nossos pecados e nos ressuscitou, ou melhor, e ressuscitou por causa da nossa justificação. Eu e você somos justificados e perdoados por causa da ressurreição. Sabe quando o texto bíblico diz, quando Paulo escreve isso, diz assim, olha, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Como que Deus justifica? Como que Deus pode justificar o pecador? Ele justifica o pecador com base na justiça perfeita de Cristo, com base na obra perfeita de Cristo que foi realizada na cruz. E essa obra, ela foi aceita, nós sabemos. Por quê? Porque Jesus ressurgiu. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10, o apóstolo Paulo diz que nós aguardamos dos céus o Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Haverá um dia em que Deus derramará sua ira sobre toda a humanidade, mas essa ira não alcançará a sua vida nem a minha vida, porque o Jesus que ressurgiu dos mortos nos livra da ira vindoura, da ira do Pai. A ressurreição de Cristo garante a nossa ressurreição. Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 4, verso 14, aquele que ressuscitou o Senhor Jesus Cristo também nos ressuscitará com Cristo, por meio de Cristo. Nesta vida, meus irmãos, nós sabemos que tudo é passageiro, não é mesmo? Pensa bem, quantos anos você tem? Às vezes a gente vai até perdendo, né? Quanto que é? Eu às vezes me perco já, meus irmãos. E olha que eu estou nos 40, né? 42, 3, agora eu vou fazer aniversário. Dia 22 de abril, tá bom? Podem guardar essa data. E às vezes a gente se esquece, fala, quantos anos mesmo? Não é? Quando passa dos 50 aí, e quando passa dos 60, dos 70, quando chega nos 80, você já nem sabe para onde está indo. Mas a vida, ela voa, ela passa. É um breve pensamento. E o nosso corpo, à medida que o tempo passa, ele vai se desfazendo. Não é mesmo? O corpo vai se desfazendo com os anos, ele vai se desmontando assim como uma tenda, né? Ele vai envelhecendo, ele vai caindo. E aí a grande pergunta é, qual é a nossa esperança? Qual é a nossa esperança nesse corpo caído, corruptível? Qual é a nossa esperança? Ok, a gente vai consertando, né? Bate dali, bate daqui, conserta daqui, vai remendando, vamos fazendo o que é possível. Mas a nossa esperança está no Cristo redivivo, porque assim como Cristo ressurgiu dos mortos, eu e você ressurgiremos num novo corpo glorificado. Não casa feita por mãos humanas, mas um edifício, diz o apóstolo Paulo, renovado, transformado, glorificado. Claro que você deve continuar cuidando do seu corpo enquanto caminha por essa vida terrena, mas não se esqueça que há uma qualidade superior, entendeu? Deus reservou para nós uma qualidade de vida superior, sem sofrimento, sem lágrimas, sem luto, sem enfermidade, sem limitações. E nós que estamos em Cristo, um dia estaremos lá na glória eterna, novos céus e nova terra, e nós só estaremos lá porque Jesus ressurgiu. Por isso. Porque se ele tivesse ficado na morte, como eu disse, vamos fechar a Bíblia e vamos para casa. Mas ele está vivo. Qual foi a ordem, meus irmãos, que Jesus Cristo deu então para aquelas mulheres? Olha aí, o versículo 7, que diz a palavra de Deus. Uma ordem. Mas ide, os anjos disseram, mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para Galiléia. Lá o vereis, como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro e de medo, nada disseram a ninguém. Há duas lições importantes aqui nesta ordem, nessa direção do anjo. A primeira diz respeito ao Cristo restaurador. Meus irmãos, Jesus Cristo,
ele se revela como restaurador onde aqui? Vamos imaginar, vamos pensar aqui. Aqueles discípulos que disseram, Senhor, estaremos contigo, não iremos te abandonar. Pedro diz, ainda que eu tenha que morrer, estarei contigo. Todos eles negaram e fugiram. Na hora que a situação apertou, correram, foram infiéis. Não permaneceram com Jesus Cristo, mas fugiram. E um dos discípulos que se destacou ali na fuga, né, porque ele negou Cristo, foi quem? Pedro. Tu estavas com ele? Não estava. Tu estavas com ele? Não estava. Tu estava sim? Não estava. E o galo cantou. Pedro negou Jesus Cristo 3 vezes. E veja que interessante. O anjo diz assim, ide, dizei a seus discípulos e a quem mais? E a Pedro. E ele cita Pedro aqui, meus irmãos. Cita pelo nome, Pedro. Não fala o nome dos demais, mas fala o nome de Pedro. Não para humilhar Pedro, nem também para levantar a moral de Pedro. Mas ele cita aqui o nome de Pedro, meus irmãos, para mostrar a grandeza do amor restaurador do Senhor. Diga aos discípulos, e a Pedro. Lembra do Pedro. Fala com Pedro. Para nós, o túmulo vazio indica exatamente isso. Restauração, renovação, recomeço, esperança. Até mesmo esses homens aqui, né? Acovardados na hora que a situação ficou complicada. Até mesmo esses homens aqui que o abandonaram, eles são chamados agora do quê? Discípulos. Discípulos. E discípulo, aqueles lá que o negaram. Discípulos, seguidores. O Cristo ressurreto é o Cristo que renova, é o Cristo que restaura, é o Cristo que cura, é o Cristo que transforma o coração do pecador. A segunda lição que vemos nessa ordem aqui, meus irmãos, está relacionada à fuga das mulheres. Elas chegaram naquele local empolgadas, né? Elas falaram, vamos ungir o corpo do Senhor. Estavam empolgadas, vamos lá, fazer o trabalho. As irmãs estavam no foco, decididas. Mas elas chegam empolgadas no túmulo e elas saem como do túmulo? Elas saem desesperadas. Elas chegam empolgadas. Vamos lá, vamos ver. Aí depois da palavra do anjo, embora a notícia fosse boa, elas saem desesperadas, possuídas de temor e assombro. Aí você pergunta, por que elas saíram assim? Por quê? Elas saíram assim porque elas não esperavam milagre. Sabe quando você não espera que uma coisa aconteça na sua vida? Estou esperando tudo, mas isso aqui não espera. De repente aquilo acontece, você fala assim, nossa, não acredito, aconteceu. Eu não esperava, aconteceu. De repente você espera a conversão de alguém. Você espera, não sei e tal. De repente acontece, fala assim, é mesmo? Será? Não está enganando, não? As mulheres, elas não esperavam o milagre da ressurreição. Diz o texto que elas chegaram a guardar silêncio por causa do medo, mas depois o silêncio foi rompido, a alegria encheu o coração daquelas mulheres, e elas proclamaram aos discípulos, isso está registrado lá em Mateus capítulo 28, elas cumpriram a missão. As mulheres estavam lá, sentimentos confusos. Mulher é mais sentimental, não é mesmo? Então, elas estavam ali, sentimentos confusos, um misto de euforia, pânico, alegria, mas no final elas cumpriram a missão. E se você perguntar assim, onde estavam os apóstolos nesse momento? Onde que eles estavam? Eles não estavam no túmulo? Onde eles estavam? Nem no túmulo eles foram. Eles estavam trancados numa casa em Jerusalém. E diz o texto que eles estavam trancados com medo. Pensaram,
Eles prenderam e crucificaram o nosso líder. Nós seremos os próximos. Eles estavam trancados, com medo. Foi nesse contexto que Jesus aparece e diz: paz seja convosco. Eles estavam escondidos, trancados entre quatro paredes, e essas mulheres, onde elas estão? Essas mulheres estão lá, e elas sobem lá no Gólgota, no Calvário. Essas mulheres, elas descem e vão à tumba. Essas mulheres estão lá empolgadas, né? Querem fazer alguma coisa, e elas tiveram esse privilégio, né? Elas viram, contemplaram os anjos, né? Elas contemplaram depois o Cristo ressurreto. Irmãos, esse é o tipo de devoção, esse é o tipo de interesse, de testemunho que deve nos estimular no cumprimento da nossa missão como discípulos de Jesus Cristo. Se a notícia é boa, se a notícia é real, se a notícia é verdadeira, se a notícia é transformadora, se esse é o maior presente para a humanidade, por que a gente vai guardar? Deveria haver a mesma empolgação em nós. Quero te contar uma coisa, é muito séria, é uma boa nova. Qual é a boa nova? Jesus nasceu, viveu, morreu, ressurgiu, vivo está. E se você colocar a sua fé e confiança nele, você será salvo, herdará a vida eterna, será perdoado de todos os seus pecados. A última parte, meus irmãos, eu quero mostrar agora a revelação. O apóstolo João, ele registra isso com mais detalhes. Como eu disse, Marcos, ele é mais sucinto. Ele vai meio que pulando, né? Ele quer apresentar um relato mais breve. Mas João, capítulo 20, versículos 11 a 18, fala bem acerca desse fato. Diz assim o versículo 9: havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena. Maria Madalena, meus irmãos. Você sabe quem que era Maria Madalena? Jesus expulsou 7 demônios de Maria Madalena. Maria Madalena era terrível. Era uma mulher que nós chamaríamos mulher do mundo, possuída pelos demônios. Jesus libertou essa mulher. Jesus salvou essa mulher. E ela se tornou eternamente agradecida a Cristo. E ela está lá, empolgada. E Jesus Cristo apareceu a Maria Madalena. Isso revela a graça de Cristo. O testemunho das mulheres naquela época, meus irmãos, não era bem aceito pelos judeus. Havia muita resistência em relação ao testemunho das mulheres. Mas o que me chama a atenção no texto é que Jesus Cristo, ele meio que quebra, né, aquele padrão. Ele quebra o padrão. Ele vai na contramão. E ele se manifesta a essa mulher. Mais uma evidência da sua graça, mais uma evidência do seu amor. Ele se revela àquela mulher, aquela que vivia no submundo, do pecado, aquela que era possuída por demônios. Ela recebe o privilégio, não apenas de ver o Senhor Jesus Cristo fisicamente, mas recebe o privilégio de anunciar Cristo. Maravilhoso isso, não é? Jesus fez isso. E aquela mulher se transformou numa embaixadora das boas novas do reino. Ela foi transformada. E ela se tornou agente do reino, transformador. Qualquer pessoa, por mais pecadora que seja, quando tem um encontro real e verdadeiro com Cristo redivivo, com Cristo ressurreto, se torna portador ou portadora da mensagem da salvação. Se Jesus mudou a sua vida, você fala assim, pastor, estou aqui, Jesus mudou a minha vida. Tem certeza? Tenho, pastor. Mudou. Se você tem convicção, lá no fundo do seu coração, Jesus mudou a minha vida. Jesus, ele habita em mim. Ele transformou a minha vida. Eu sei, pastor, que eu sou filha de Deus. Eu sei que eu sou filho de Deus.
Pastor, eu tenho os meus erros, mas eu sei que eu fui perdoado por Cristo. Se você está aqui nessa noite, você tem essa convicção no seu coração, quem você era, quem você é. Se você tem essa esperança na sua vida, você precisa cumprir a missão. Você é um portador das boas novas. O Cristo redivivo precisa ser anunciado. Precisamos dizer ao mundo que Deus se fez carne, que Deus habitou entre nós, que Deus caminhou entre nós. Precisamos dizer ao mundo que o Cristo Salvador morreu na rude cruz. Precisamos dizer ao mundo que esse Cristo foi sepultado, por 3 dias permaneceu na morte, mas ao 3º dia ele ressuscitou com poder e glória. E que esse Cristo redivivo tem poder para restaurar, para perdoar, para transformar, para perdoar. Não há nada, nem nada que impeça a ação dele na vida do pecador, como ele fez com Maria Madalena. Quando Maria anunciou, meus irmãos, a palavra, a mensagem, o que aconteceu? Ela sai empolgada e diz: agora eu vou falar para todo mundo que Jesus ressuscitou. E o que aconteceu? Ela está empolgada. Jesus ressuscitou. Ok? Diz o texto, versículo 11: estes, ouvindo que ele vivia, que Jesus vivia, e que fora visto por ela quem? Maria Madalena, não acreditaram. Não acreditaram. O coração estava endurecido. Não acreditaram. Desconfiaram dela. Como eu disse, as mulheres não gostavam de confiança quando o assunto era testemunho entre os judeus. Mas não era só por causa disso, porque outros também não creram. Vocês se lembram do Tomé? Os discípulos disseram: nós o vimos. O quê? Não acredito. Se eu não tocar nas suas feridas, nas suas mãos, nos seus pés, eu não vou acreditar. Aí Jesus se revela a Tomé e finaliza dizendo o quê? Bem-aventurados os que não viram e creram. Somos nós. Os discípulos desacreditaram. E nós, nessa noite? Nós cremos? Você crê? Amém? Amém. Porque se nós não cremos, somos os mais felizes de todos os homens, mas se nós cremos, nós somos os mais felizes de todos os homens, porque há esperança para nós. Feche os seus olhos. Pai, que bênção, Senhor, numa noite como essa, rememorarmos a ressurreição de Jesus Cristo. Jesus Cristo está vivo. Ele venceu a morte. Ele é o nosso intercessor. E Ele se faz presente entre nós, em nós, e um dia voltará para reinar eternamente sobre a sua igreja. Ó Deus, nos faça aspirar, desejar, sonhar com este dia glorioso. E enquanto esse dia não chega, que sejamos testemunhas, ó Deus, do Cristo redivivo. Nós não vimos fisicamente Jesus ressurreto, mas nós cremos no que a Tua palavra diz. E cremos, Pai, porque esse Cristo transformou o nosso coração. Não há dúvida. Ele está vivo. Ó Deus, renova o nosso coração com o Cristo redivivo, ressurreto, nesta noite. Nos levante, nos fortaleça, traga ânimo ao nosso coração. Há muitas lutas, há muitas provas que enfrentamos, Pai, neste mundo, mas quando olhamos para o Cristo ressurreto, ganhamos, Pai, o fortalecimento e a graça para continuarmos a nossa caminhada. Já sabemos qual é o fim da história, já sabemos qual é o fim, Pai, desse relato.
herdaremos novos céus e nova terra para sempre, sempre. Abençoa, Pai, o teu povo, a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Nós iremos entoar um cântico assim que tradicionalmente entoamos nesta época na Páscoa. É o cântico Porque Ele Vive. Aí você falou assim, pastor, eu estou aqui, eu creio que Ele está vivo. Então você tem que cantar, e canta de coração, fala, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. A nossa vida está nas mãos do Cristo que vivo está. Deus enviou seu Filho amado para me salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu venci, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, terei na glória o meu Jesus que vivo está. E porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Recebam a bênção do Senhor, que a graça do nosso Senhor, do nosso Salvador, do nosso Redentor que vivo está. O amor de Deus, o nosso glorioso, eterno, poderoso Pai, e que a comunhão, a consolação, as ricas bênçãos do Santo Espírito repousem sobre vós, povo de Deus, aqui presente hoje para todos sempre. Amém.
cantar. Meus irmãos, encerrado o nosso culto, eu creio que... Alguém pela primeira vez? Eu creio que não, né? Pela primeira vez? Seja muito bem-vinda. É a Maria Eduarda, ela é daqui de Itajaí mesmo e hoje está nos visitando aí. Veio a convite de alguém? Ela viu no Instagram e veio, não foi a convite de ninguém. Que joia. Seja muito bem-vinda, viu? Deus a abençoe. Receba depois aí o cumprimento aí da nossa igreja, tá joia? Seja muito bem-vinda em nosso meio. Retorne outras vezes, tá bom? Hoje pela manhã nós tivemos o culto da ressurreição às 7 horas. A igreja está um pouco mais vazia agora. Pela manhã estava bem cheia a igreja, foi bem surpreendente. Hoje às 7 da manhã a igreja presente. E depois tivemos o nosso café da Páscoa, né? O café que se transformou num almoço da Páscoa, porque depois do café quiseram permanecer no local, e foi um tempo muito agradável ali de comunhão, e que bom que os irmãos vieram para a gente fechar então esse domingo, né? A Pascal, onde estamos celebrando a ressurreição do nosso Redentor. Ele está vivo, é isso aí, ele está vivo. Eu deixo aqui o convite então, próxima quinta-feira, temos o nosso estudo bíblico aqui às 19h30, então você é o nosso convidado, quinta-feira, 19h30, e no domingo, às 9 horas, temos a nossa escola bíblica dominical, até às 10h10, e às 10h30 temos o nosso culto matutino, que acaba por volta do meio-dia, então todos são convidados para estarem aqui conosco também. Mais algum aviso? Não? Que todos tenham aí uma excelente semana guardada, protegida e abençoada pelo Cristo Rede Vivo. Que Deus assim nos abençoe.